Louvamos a Deus pela oportunidade nesta manhã, mais uma vez meditarmos na palavra do Senhor. Domingo passado estávamos meditando no texto de Davi, onde Deus merece o melhor, junto com seus valentes. No domingo à noite, a igreja meditava no Salmo 46, Salmo 46 foi na quarta, nós estávamos meditando no Salmo 46, e no domingo à noite foi sobre a infidelidade de Israel e a fidelidade, o verdadeiro amor de Deus. E Deus tem falado conosco por meio da sua palavra, e que nesta manhã não vai ser diferente. Essa manhã não é mais um rito que você sai de casa e vem à igreja para ter as forças recarregadas, como às vezes alguns colocam, vou à igreja para recarregar minhas forças, como se durante a semana a bateria fosse toda embora. Será que Deus quer isso para a sua vida, suas forças sempre indo embora e você recarregando? Então, você está num local chamado casa de oração, onde Deus fala contigo. Cada encontro, cada culto ao Senhor. A minha casa será chamada casa de oração, onde estiverem um ou dois reunidos em nome dEle. Ele está o quê? Ele está presente. Ele está presente. E nessa manhã quero meditar com você sobre dois discípulos. O tema da mensagem de hoje, se eu fosse dar um tema ao que nós vamos ler, seria as marcas de um discípulo de Cristo. As marcas de um discípulo de Cristo. E eu quero fazer uma pergunta a você. Se alguém abordasse você nesta manhã, você indo para casa ou nesta semana, e perguntasse: me dê 3 marcas de um discípulo de Cristo, o que você diria? Provavelmente você iria falar alguma coisa. Você diria ser fiel. Você diria, ir à igreja, ler a Bíblia. Mas isso é ser discípulo? Quando a gente para em marcas de um discípulo de Cristo, eu tenho essas marcas? Eu estou interessado em ter essa marca? Independente da sua área profissional, tenho certeza que você deseja passar a impressão que você é um bom profissional. Um excelente profissional. E um bom profissional, ele carrega marcas. Essas marcas são importantes para a sua credibilidade? Não são importantes? E quando a gente para pensar sobre marcas de um discípulo de Cristo, isso chega a ser relevante? Deveria ser, dentro da nossa igreja, ou dentro da igreja, dentro do reino de Deus? Ou a gente não está muito preocupado com essas marcas? Eu quero ter a marca de um bom estudante. Eu quero ter a marca de um excelente administrador. Eu quero ter a marca de um bom engenheiro, de um bom advogado. Eu quero ter a marca de um bom professor de educação física. Quero ter a marca de um bom pastor. Eu quero ter a marca de um bom vendedor. Eu quero ter a marca de um excelente professor. Os irmãos estão entendendo que nós almejamos isso. Desejamos passar essa impressão. Desejamos. E você acredita que marcas e impressões sempre deixamos na vida das pessoas? Marcas e impressões nós deixamos na vida das pessoas. Talvez você concorde comigo ou não, mas as primeiras impressões, tem aí, geralmente geralmente a gente erra, né? Acho que você já ouviu a frase de um pensador chamado Jim Rohn, que ele diz: você é a medida das 5 pessoas com quem mais convive. Você acredita nisso? Talvez sim, talvez não, mas dentro da sua família isso faz uma grande diferença. Faz uma grande diferença, muita diferença. Então, nesta manhã,
Quero trazer a marca de 2 discípulos. Um está quase morrendo. Ele já está com a sua sentença de morte. E o outro discípulo tem que dar continuidade. Já vou dizendo aos irmãos que essa mensagem não termina hoje. Tá bom? Ela termina provavelmente na quarta ou só no domingo que vem. Ela não termina hoje. Hoje nós vamos apenas começar as marcas de um discípulo de Cristo. E domingo que vem, a igreja IBT é uma igreja que gosta de oração. E domingo que vem, jejum em família. Nós vamos estar avisando, mas de 7 horas da manhã nós vamos estar aqui. Aí os irmãos devem estar curiosos. Pastor, o senhor está falando de quem? De Jesus que vai morrer e os discípulos que vão continuar? Não, não estou falando dele. Estou falando... Não, vamos ler para você descobrir com quem eu estou falando. 2 Timóteo capítulo 1, o verso 13 e o verso 5. 2 Timóteo, a Bíblia é a NAA, tá bom, Du? Obrigado, querido. Tu é fera. Segunda Timóteo, capítulo 1, do verso 3 ao verso 5. Diz assim a palavra do Senhor. Isso é Paulo escrevendo para Timóteo, tá? Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência limpa, porque sem cessar, lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou certo que habita em você. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Eu sei que nessa manhã eu creio que o Senhor tem uma revelação, Pai, para cada um de nós. Espírito Santo, deixa marcas no nosso coração, Pai, que o Senhor está falando conosco, que o Senhor espera de cada um de nós como discípulos Teus. Nos transformas em discípulos mais parecidos com Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, tira qualquer tipo, Senhor, de conformidade, Senhor, de imparcialidade, de conformismo do nosso coração, Pai, para sermos discípulos, Pai, discípulos servos, atuantes, discípulos que amem verdadeiramente Jesus Cristo e tenha prazer nele. Fala conosco, Pai, me coloca humildemente como servo, Deus, e que Tua palavra se revele a cada um de nós, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, o contexto dessa carta é importante sabermos. Paulo está preso. E essa é a última prisão de Paulo. Paulo já esteve preso uma vez em Roma, outras vezes também perseguido, o apóstolo Paulo, mas agora nesse momento ele está sentindo que está indo embora. Então Paulo está preso, Paulo já está velho, prestes a morrer, e ele se lembra de um discípulo muito amado, um filho da fé dele. Ele se lembra de Timóteo, porque Timóteo é alguém muito útil, necessário, um companheiro presente e um filho amado na fé, na vida do apóstolo Paulo. É um discípulo fiel que tem dedicado a sua vida ao Evangelho. E Paulo escreve essa carta alertando Timóteo, encorajando a viver a sua chamada. Em 1 Timóteo capítulo 1, verso 2, Paulo refere-se a Timóteo como meu verdadeiro filho na fé. E os irmãos já percebem um relacionamento profundo, afetuoso, carinhoso, de um pai para um filho, do apóstolo Paulo para o jovem Timóteo. O nome Timóteo significa aquele que honra a Deus. Aquele que honra a Deus. E Timóteo é mencionado na Bíblia pela primeira vez em Atos capítulo 16, do verso 1 ao 3, onde apresenta a sua família. Diz a palavra do Senhor: Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo. Eu acho lindo quando o povo de Deus, quando a minha, a sua vida, alguém diz, ali vai um discípulo de Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso, isso está acima de denominações.
Ali vai um discípulo de Cristo. É isso que eu e você, nós devemos e desejamos ser. E diz mais, ali vai um discípulo de Cristo, um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mãe judia, crente, mas de pai grego. Ou seja, o pai de Timóteo não queria saber de nada da fé. Era um incrédulo, um pagão. Os irmãos em Listra, em Icônio, davam bom testemunho dele, de Timóteo. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Então, quando Timóteo fosse pregar, independente da sua mãe ser judia, iria haver resistência. Aí Paulo teve que circuncidar. Então, meus irmãos, é a primeira vez que aparece aqui, e Paulo chamando Timóteo para ser o seu companheiro de viagem. E como eu já disse, essa segunda carta de Timóteo é provavelmente a última carta do apóstolo Paulo, que ele foi morto pelo Império Romano em 64 depois de Cristo. E o objetivo desta carta é o fortalecimento, o encorajamento para os mais jovens continuarem pregando e proclamando a palavra, o evangelho do Senhor, no caso, Timóteo. Timóteo, provavelmente, nós vamos ver isso no culto de quarta-feira, ele não estava passando um momento bom, e nós vamos entender por quê, mas hoje não é o objetivo. Então, Timóteo estava confuso sobre algumas coisas, e Paulo, lembrando de Timóteo, Paulo escreve a Timóteo, mas eu quero pensar na vida desses dois discípulos, Paulo e Timóteo, no texto que nós lemos, nesses 3 versículos, quais são as marcas de um discípulo de Cristo? Quais as marcas do discipulado que Paulo está lembrando a Timóteo? Quais são essas marcas? Nesse momento difícil que Paulo está preso, e Timóteo precisa continuar. Então nós temos aí um discipulador e um discípulo enfrentando sofrimento para pregar e crer no Evangelho. E eu quero refletir nessa manhã, quais marcas o discípulo precisa ter para encorajar e cuidar do outro e o nome de Jesus ser glorificado. Quais as marcas que esses 3 versículos nos apresentam? E a primeira marca de um discípulo de Cristo, e você aí, Deus vai falando com você, se você tem essa marca, se você precisa melhorar, reconhece isso, se você precisa em 2025 investir mais, e Paulo, no momento difícil da vida dele, a última prisão, a sentença de morte estava para sair, e a marca do discípulo Paulo é um intercessor, um intercessor. A marca de um discípulo de Cristo, primeira marca nesse texto, é um intercessor. Pastor, o que é um intercessor? É alguém que gosta de orar, é alguém que depende de oração, depende de Deus, é alguém que fala com Deus. Ele estava preso, irmãos. Veja o que ele diz no verso 3: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência limpa, porque sem cessar, observe, sem cessar, lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Era alguém que gostava de orar? Você concorda com isso? Você tem intercedido por alguém? Você tem orado por alguém? Essas palavras são de Paulo, e ele coloca o coração nesta carta, para o seu discípulo Timóteo. A oração é uma marca do discípulo de Cristo. Responda para mim, Cristo gostava de orar? A cultura da oração fazia parte da vida de Cristo? Fazia. Paulo carregava isso. E tem outras cartas que ele escreve, e ele sempre está dizendo que está intercedendo pela igreja. Porque sem cessar, lembro de você, Timóteo, nas minhas orações, noite e dia. Veja que nestas circunstâncias, Paulo estava preso, e o que estava ao seu alcance era a oração. Era interceder pela igreja, era interceder pelos seus cooperadores, era interceder pelos líderes. Paulo estava continuamente orando pela vida do jovem Timóteo.
E tem outras referências de Paulo orando. 1 Tessalonicenses 3,10, orando noite e dia. Paulo era alguém que gostava de oração demais, irmãos. Com máximo empenho. Imagina isso, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, o verso 10. Temos muitas referências, se puderem me acompanhando, fiquem à vontade, irmãos, o Dudu coloca aqui. Então, 1 Tessalonicenses 3,10 diz, orando noite e dia com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ele está falando para a igreja de Tessalonicenses, que tem orado por aqueles irmãos com empenho, e que espera em breve estar com eles para pregar o Evangelho. Romanos capítulo 1, verso 9 e 10, Paulo diz, porque Deus, a quem sirvo com meu Espírito, no Evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vocês em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para visitar. Paulo era alguém que gostava de orar, irmãos, mas Paulo está muito distante, Jair. Paulo está muito distante, Arthur. A grande pergunta é se eu, pastor, tenho me dedicado a uma vida de oração. Se eu tenho buscado interceder pelos irmãos, pela igreja, pelos líderes, pela minha família. A marca de um discípulo de Cristo é intercessão, é oração. Vemos aqui, Paulo não dá um passo. Eu estou dia e noite orando com empenho. Ele diz aqui, usando outra palavra, incessantemente faço menção de vocês em minhas orações. A IEBT é uma igreja, e os irmãos sabem disso, o nosso pastor é um pastor que nos estimula, é um pai particularmente que também me estimula a orar. Falar de oração não é fácil, nem para mim, nem para os irmãos, não. Por causa das distrações. Mas aqui a marca de um discípulo de Cristo, ele ser intercessor, é gostar de oração. E com quem nós aprendemos isso? Com Jesus, irmãos. Jesus é o nosso modelo de oração. Jesus deixou essa marca na vida dos discípulos. Jesus espera que a sua igreja tenha essa marca da oração, que a minha vida tenha essa marca, a impressão da oração. E como tudo muda na nossa vida quando a gente se aproxima mais diante de Deus em oração, quando a gente dobra os nossos joelhos, quando a gente se derrama na presença do Senhor, antes de tomar qualquer decisão, estamos orando, estamos pedindo discernimento ao Senhor. Como Deus se agrada disso? E Jesus ensinou essa marca na vida dos seus discípulos. Jesus tinha a cultura da oração. É preciso melhorar, rever objetivos, prioridades. Não sei como é o seu cotidiano. Não é a oração que precisa de você e da sua agenda, não. Mas é a minha e a sua agenda que precisa de oração, irmãos. Cristo estava constantemente orando, eu provo isso para você. Em Marcos, capítulo 1, verso 35, Jesus estava orando pela manhã. E o texto nos desafia, sabe por quê? No verso 34 diz que Jesus, naquela noite, curou um grande número de pessoas doentes e expulsou muitos demônios. Imagina uma noite bem tensa, uma noite bem corrida para quem tem plantão, um plantão daquele que não faz você respirar. Sai um, chega outro. Aí você termina aquele plantão, você vai para casa, você só quer o quê? Descansar. Mas vê o que Jesus fez no verso seguinte, no verso 35, no outro dia de manhã, Jesus levantou antes do amanhecer, e foi sozinho a um lugar deserto orar. Irmãos, isso me constrange. E Jesus está ensinando aos seus discípulos sobre a oração, sobre se dedicar à oração, sobre prestar atenção, sobre ter prioridade na nossa vida sobre oração. Em Marcos 6,46, já tem outra passagem de Jesus agora não de manhã, mas à noite, orando à noite. Marcos 6,46, depois de despedir a multidão, Jesus foi para casa descansar. Foi? Jesus foi o quê? Orar. Qual é a marca de um discípulo de Cristo? É alguém que ama a oração.
é alguém que intercede. Jesus foi orar pelaquela multidão, Jesus foi orar pelos seus discípulos. Mais adiante, irmãos, quando eu vejo Lucas 6,12, Jesus passa a noite em oração antes de tomar uma importante decisão. Jesus estava iniciando o seu ministério. O que ele fez? Antes de escolher os seus discípulos, ele foi orar. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E no dia seguinte, começou a chamar os seus discípulos. Em Lucas 22, 41 a 42, Jesus no seu momento de angústia, Jesus no seu momento de dor, sabe o que Jesus estava fazendo? Se lamentando da vida. Paulo estava se lamentando da prisão. Paulo estava orando da prisão. Jesus aqui sofrendo, nessa referência, Jesus estava orando. Lucas capítulo 22, o 39, saindo Jesus, como foi de costume, para o Monte das Oliveiras, foi orar, e os seus discípulos acompanharam. Chegando no lugar escolhido, Jesus disse: orem para que vocês não caiam em tentação. E ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava e dizia: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não faça a minha vontade, mas sim a sua. É na oração que entenderemos a vontade de Deus para as nossas vidas. E às vezes até as mais duras vontades, as mais difíceis vontades. Moisés estava falando com Deus, e Moisés esperava atravessar, pisar na terra, mas Deus disse em oração a Moisés: você não vai, se retire, eu vou trazer você para perto de mim. E a IBT é uma igreja viva em oração. Nós também devemos orar constantemente, irmãos, pelos outros, orar pela liderança, orar uns pelos outros. Você tem uma listinha de oração? Acho que nessa lista, primeiramente, deve estar a sua família, é importante, os seus filhos. Coloque seus amigos também nessa lista, interceda, seja um intercessor. Agora tem algo nesse texto que também chama a minha atenção. Nesse mesmo versículo 3, como Paulo ele se apresentava diante de Deus naquelas circunstâncias, que ele estava orando, sendo intercessor. Ele se apresentava com gratidão. Isso mesmo, dou graças ao meu Deus. Dou graças ao meu Deus. Dou graças ao meu Deus. Ele estava numa sombria, podemos dizer, masmorra, e já encarando a morte. Longe de queixar-se, como muitos teriam feito, em condição semelhante. Se eu prego o Evangelho, se eu falo de Jesus, por que eu estou sofrendo? Quantos filmes a gente vê isso? Inclusive ontem eu estava assistindo um com Pauliana e me acabei de chorar. Eu choro em filme. Não sei vocês, eu choro em filme. O nome do filme é Uma Vida de Esperança. O pai é uma família, a esposa morreu depois de 5 anos de dar à luz a uma menininha. E essa menininha, ela também veio com uma doença rara no fígado. E eles eram cristãos. E diante daquela dificuldade, diante daquela dor, que é uma dor, aquele pai esmoreceu. Aquele pai desanimou, o semblante caiu. Ele não conseguia mais falar com Deus. Ele não conseguia mais orar. Em certo momento do filme, quando ele vai com a sua filha mais velha ao túmulo da esposa, a filha dá uma lição moral ao pai. Pai, vamos falar com Deus. E muitas vezes não, o que a gente faz é a gente murmurar. É a nossa condição. E Paulo aqui, ele dá graças ao Senhor. Paulo era um discípulo de Cristo que intercedia com gratidão pela vida de Timóteo. Em 1 Tessalonicenses 1:2, damos sempre graças a Deus por todos vós. Paulo era alguém, coração grato. Filipenses 1:3, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Não só com gratidão, e já concluindo, vou concluir a mensagem apenas no primeiro ponto, tá bom? Primeira marca de um discípulo é ser um intercessor, e ele agradecia. Mas a segunda marca,
o segundo ponto dessa intercessão é como a gente se apresenta diante de Deus. Como a gente se apresenta diante de Deus. Paulo diz algo no início do verso 3 que eu chamo a atenção da igreja. Eu acho que quando você leu, isso aí também deve ter brilhado nos teus olhos. Ele diz assim: dou graças. Vamos ler o verso 3, a primeira parte. Voltando. Dou graças a Deus. Vamos ler? A quem, desde os meus antepassados. Aqui, até aí. Consciência limpa. Consciência limpa. Como nós estamos nos apresentando diante de Deus. Isso é importante. Com um espírito de gratidão, intercedendo. Mas imagina se Paulo estivesse orando por Timóteo, com gratidão, mas com uma consciência. O que seria uma consciência? Uma consciência suja. O que significa consciência limpa? Mas dou graças ao meu Deus, a quem sirvo desde os meus antepassados, sirvo com consciência limpa. Essa palavra sirvo é importante entender o peso que Paulo está colocando nessa palavra. Ele está dizendo, assim como, vamos supor que as pessoas adoram outros deuses com lealdade, eu também sou leal ao meu Deus. Eu sirvo com essa consciência limpa. Eu sirvo ao Senhor, me apresento diante dele com lealdade e fidelidade. Paulo está se colocando dessa maneira. Servir com consciência limpa é uma vida íntegra, que não tem que se envergonhar diante de Deus. É a sinceridade, a integridade também são marcas importantes na vida de um discípulo, na vida de quem está intercedendo. Por meio da consciência, a pessoa é capaz de determinar a diferença entre o certo e o errado, entre o que é aceitável e o que não é. A pessoa experimenta, quando falando de consciência, um senso de satisfação quando você faz o que é certo. Mas quando você faz o que é errado e você sabe, você se envergonha. E muitas vezes a gente está perdendo essa sensibilidade diante de Deus. E nas cartas pastorais, Paulo fala de uma consciência limpa, em algumas cartas diz consciência boa. O que é que Paulo quer dizer com isso? Uma consciência limpa, uma consciência boa, a gente pode traduzir como um coração que toma decisões sobre o que é certo e errado corretamente. Consciência limpa, você não vai ter que se vergonhar. Você vai tomar uma decisão porque aquela é a decisão certa. Aquela não vou tomar, porque aquilo ali é errado. Isso, os irmãos consideram que é importante essa consciência limpa diante de Deus? Será que é importante essa consciência limpa quando estamos louvando o nome do Senhor? Quando estamos ajoelhados diante dEle? Quem sonda o meu e o seu coração é Deus. Mas Deus sabe como eu e você se apresenta diante dEle. Não temos como nos esconder de Deus. Não temos como colocar um pano. Não temos como colocar uma máscara em nosso coração. Deus sabe a sua consciência. Deus sabe o que você fez de errado esta semana. Observe que durante o culto tivemos um momento de confissão de pecado. Deus sabe o que você pensou. Deus sabe o que você foi tentado a fazer. Deus sabe se você mentiu para se beneficiar, se você ocultou alguma coisa. Deus sabe se a nossa vida está envergonhando Ele. Mas aqui Paulo diz, dou graças a meu Deus, a quem sirvo de consciência limpa. Isso é importante, o acesso à presença do Senhor. Em Hebreus capítulo 10, do verso 19 a 22 diz: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu pelo meio do véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote, que está falando de Jesus, sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência
e o corpo lavado com água pura, diz o texto. É de qualquer jeito que nós nos apresentamos diante do Senhor? Não é, irmãos. Não é de qualquer jeito. E Paulo está exortando Timóteo na primeira carta a ter uma consciência limpa. 1 Timóteo 1,15 ele diz: ora, o intuito do presente, a demonstração, visa o amor. Essa é a primeira carta que ele escreveu, que procede do coração puro. De onde vem o amor? Paulo está dizendo: eu estou te exortando, eu estou te orientando, eu estou te aconselhando porque eu te amo. Agora, o meu amor por você vem de um coração puro, da boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. 1 Timóteo 1,15. Em 1 Timóteo 3,9, a recomendação para diáconos e pastores, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. E como buscar uma consciência limpa? Hebreus 9,14, ele nos fala: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Santo a si mesmo se ofereceu sem mácula, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos a Deus vivo. Então, o que nos purifica a nossa consciência é o sangue de Jesus Cristo, porque Ele nos purifica de todo o pecado, quando reconhecemos que estamos em falta com Deus. Observe, querida igreja, que cada coisa que a palavra está nos dizendo, estou tentando mostrar aos irmãos que está na própria palavra. Quem está pregando para a minha vida e para a igreja hoje é a palavra. É a palavra. E aqui diz: o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, Ele morreu, purificará a nossa consciência das obras mortas. Não é se você é boazinha ou bonzinho, não. É Jesus Cristo. Em Tito capítulo 1, verso 15 diz: todas as coisas são puros para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. A consciência limpa é um coração livre do pecado. A consciência sem a palavra de Deus é uma lâmpada que está se apagando. Nossa consciência precisa ser iluminada pela palavra do Senhor. Precisa disso. Jesus mudou a consciência de Paulo. Em 2 Coríntios 1,12 ele testemunha isso. Porque a nossa glória é esta: o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para conosco. Porque a nossa glória é esta: o testemunho da nossa consciência. E isso diante de Deus, com santidade e sinceridade diante de Deus. Como Paulo tem uma intimidade com Deus, não com sabedoria humana, não, mas isso é graça divina. Por isso que temos vivido nesse mundo. E eu concluo: a primeira marca de um discípulo é um intercessor. Mas como ele se apresenta diante de Deus? Nas circunstâncias mais difíceis, com gratidão. Mas só com gratidão? Não, com a consciência limpa. A consciência limpa. Sem ter o que se envergonhar. Tomando boas decisões. É um desafio? É. Mas isso, como lemos no último versículo, essa não é a nossa glória, mas é para a glória de Deus. Convido a igreja a ficar de pé neste momento. Próxima quarta-feira nós continuaremos essa série e nós vamos estar meditando no verso 4 e no verso 5, se Deus assim permitir. Irmãos, depois de tudo que você ouviu nessa manhã, nessa mensagem, se você fosse pedir uma coisa a Deus, o que você pediria? Depois de tudo que você ouviu, o discipulador Paulo, o discípulo Timóteo, a marca de um cristão, se você fosse pedir, orar algo a Deus agora, o que você pediria sobre a sua vida? Pensou nisso? Então ore nesse momento.
Espírito Santo, tu tens ouvido, querido Deus, o que está em cada coração, o que foi pedido, o que está sendo pedido nessa manhã, Pai. Talvez muitos aqui se acham distantes dessa marca de ser um intercessor, de orar mais, de depender. A consciência tem acusado de coisas que não deveria fazer, tem murmurado demais e não agradecido. Ó Deus, transforma nosso caráter, Pai. Coloca as impressões e a marca de Cristo em nossa vida, Pai. Talvez alguns estejam orando, pedindo ao Senhor força para orar mais, para confiar mais. Outros para não murmurar. Outros pedindo perdão de uma vida que vem tendo. Ó Senhor, ouve a oração dos teus filhos nessa manhã. Responde, Pai. E que essa marca seja uma marca viva na vida da IEBT, na vida de cada família e na vida de cada discípulo nesta manhã. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a alegria e as consolações do Espírito Santo esteja com todo o teu povo, hoje e para sempre. Amém, amém.